Ontem pela manhã eu soltei um vídeo aqui no canal explicando que o Bolsonaro não cai por causa do establishment. As pessoas que gostam de se corromper, que praticam algum tipo de corrupção, seja ela passiva ou ativa, gostam do governo Bolsonaro porque é o governo propício para isso. Há mais ou menos, acredito que umas 2 semanas atrás também, eu falei sobre o véu da van e expliquei que empresários como ele também apoiavam o Bolsonaro por um motivo simples. No governo Bolsonaro seria muito fácil fazer falcatruas. Eu até citei, inclusive, que alguns desses empresários, como é o caso, por exemplo, do Edir Macedo, do Ratinho, do R.R. Soares, eles queriam perdão de dívidas que ele tem com o governo e, por conta disso, eles estariam apoiando o governo Bolsonaro. Pois é, parece que o que eu falei, a cada dia que passa, se comprova. Até porque a gente acabou de ver uma reportagem que passou ontem à noite no Fantástico, produzida pela RBS, uma afiliada da Globo lá no Rio Grande do Sul, mostrando empresários, milionários e pessoas que não se enquadrariam no auxílio emergencial recebendo o auxílio emergencial. E detalhe, algumas dessas pessoas são as mesmas que vão para a rua com cartaz dizendo que são contra a corrupção. Aí eu pergunto, são contra que tipo de corrupção? A de todo mundo ou só a corrupção que não é deles ou do lado deles? Vamos falar um pouco mais sobre isso agora, porque os dados que eu vou trazer aqui para vocês são simplesmente absurdos. Bora pro vídeo. Lembra você que se você gostar do vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que outras pessoas tenham contato com o conteúdo que a gente produz aqui, pega esse ou outro vídeo que você acha importante aqui do canal e manda para o máximo de pessoas possível, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a rede de informação aqui do canal. E caso você queira ser apoiador ou membro do canal, as informações estão na descrição do vídeo para ser apoiador, e para ser membro basta clicar no botão Seja Membro aqui do YouTube, que você, sendo membro ou apoiador, passa a ter acesso ao nosso curso básico de Ciência Política. Os membros na aba Comunidade e os apoiadores lá na aba Mural do Apoia-se. Pois bem, meu povo, quer dizer que lugar de corrupto é na cadeia e que o Brasil precisava mudar o governo anterior de esquerda porque só tinha ladrão. E que as pessoas que estavam indo para a rua pedir o governo Bolsonaro estavam indo para lá porque queriam um governo que fosse contra a corrupção. Pouco complicado, né? Ainda mais quando a gente fala de uma família que a gente está vendo que está envolvida no que está. E a gente tem visto, na verdade, a cada dia que passa, que essas pessoas e vários empresários, por exemplo, que apoiaram e apoiam o Bolsonaro até agora, nesse momento, fazem isso basicamente por interesse particular ou por conta das falcatruas que se pode realizar no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro que é um desastre em tudo. Teve problema no Enem ano passado, tá tendo problema no SISU, tá tendo problema no auxílio emergencial e amanhã, terça-feira, é o último dia para entrega do imposto de renda. Aí eu pergunto para vocês, se pro auxílio emergencial, que tem alguns critérios estabelecidos e que teoricamente os dados iriam se cruzar em algum momento nos sistemas e as pessoas que não teriam direito, não receberiam, estão recebendo, imagina o tanto de problema que possivelmente teremos na declaração do imposto de renda desse ano. Mas vamos aqui para o conteúdo falando sobre o auxílio emergencial, porque as informações que a gente vai trazer aqui hoje são, no mínimo, assustadoras. A falta de organização que existe nesse governo. Só para vocês lembrarem, até pouco tempo atrás eu fiz um vídeo aqui mostrando para vocês que cerca de 12,4 milhões de pessoas estavam precisando fazer o recadastramento para ver se teria direito ou não a receber o auxílio emergencial, e mais de 6 milhões de pessoas estavam em análise. E detalhe, algumas dessas pessoas fizeram o cadastro lá ainda no início de abril, quando foi liberado o cadastro para poder receber o auxílio emergencial. Dentre essas pessoas estava minha sogra, que ficou abril, maio e só teve agora a resposta em junho, há mais ou menos uns 15 dias atrás, que o auxílio emergencial dela foi liberado. Foi liberado, mas só vai receber agora em julho, ou seja, abril, maio, junho e praticamente julho para poder receber o auxílio emergencial. As informações que foram divulgadas na reportagem da RBS em parceria com o Fantástico também, né, já que a RBS é uma rede filiada da Globo lá no Rio Grande do Sul, eles tiveram acesso a dados do TCU que diziam o seguinte, que 620 mil pessoas ou 620 mil auxílios foram pagos indevidamente. Nessa lista, por exemplo, a gente vai ter empresários que não tinham direito de receber e receberam,
pessoas que eram milionárias ou que são até hoje, esposas ou esposos de políticos que, em tese, também não preencheriam os critérios determinados pelo governo e mesmo assim acabaram dando entrada nesse auxílio emergencial e acabaram recebendo. Também pessoas que tinham carros importados, que viajavam para o Caribe, para a Disney e que inclusive ainda ficaram zombando dos R$ 600 ou R$ 1.200 que recebeu. Tem gente, por exemplo, que tem carro importado, viaja para fora do Brasil, mora em cobertura e recebeu, por exemplo, o auxílio emergencial. Antes de seguir falando dos dados aqui, eu queria fazer uma ressalva para vocês. Vocês entenderam agora por que essas pessoas não querem um governo que tenha distribuição de renda para pobre? Porque só quem pode ter acesso às coisas são eles. Eles não querem, por exemplo, ver um aeroporto parecendo rodoviária. Eles não querem ir para a Disney, por exemplo, e encontrar a empregada doméstica deles lá passeando na Disney. Ele também não quer colocar o filho na universidade de medicina e ver o filho do mecânico, o filho do borracheiro, o filho da diarista estudando lá na universidade particular o curso de medicina com o filho dele. O rico nesse país tá se lixando para pobre. Eu não canso de citar aqui o personagem do Justo Veríssimo, o personagem do Chico Anísio, que dizia que queria que pobre se explodisse. E ele dizia que quanto mais pobre fosse, mais raiva ele tinha. Meu pai estava até mostrando para mim, inclusive antes de ontem, um vídeo dele, onde aparecia em um episódio ele alugando a própria casa para a mãe. Ele alugava a casa dele para a mãe. E apesar de parecer uma brincadeira, apesar de parecer uma ironia muito grande o personagem do Justo Veríssimo, ele é simplesmente real, ele retrata literalmente o que a gente vê no nosso país hoje. O que a gente tem no Brasil hoje, eu já citei aqui várias vezes e vou repetir quantas vezes for necessária, é o que o Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, chamou de homem cordial. É aquele cara que trata, por exemplo, o público como se fosse privado. É o patrimonialismo brasileiro. E por conta disso a gente está vendo essa onda toda de apoio ao Bolsonaro. O Maquiavel, no livro dele, O Príncipe, ele fala que todo homem tem uma leve tendência a se corromper. Isso faz parte do traço da natureza humana, segundo Maquiavel. E quando a gente vê, por exemplo, essas pessoas que vomitam moralidade, que vomitam honestidade, fazendo o que a gente está vendo que está fazendo, algumas teorias, como a do próprio Maquiavel, só se comprovam. Agora, o que mais me deixa irritado e chateado nessa situação toda é a hipocrisia de gente que vai para protesto contra a corrupção e vai e fala que não, isso não é corrupção, é um direito, eu cadastrei só para ver se podia receber. Aí acabou entrando na minha conta, eu fui e gastei, né? Tava lá na minha conta. Agora, sabe o que é interessante? Nessa reportagem eles mostraram, por exemplo, a situação de uma moça chamada Edilaine, que estava recebendo o auxílio emergencial, pelo menos tinha caído na conta dela os valores do auxílio emergencial, só que ela começou a trabalhar e assim que ela começou a trabalhar, o que foi que ela fez? Foi lá e pediu para que cessassem o benefício. E essa história lembra muito que eu já contei para vocês aqui que aconteceu comigo e com a minha família. Lá na minha pré-adolescência, adolescência mais ou menos, eu e as minhas duas irmãs recebíamos o chamado auxílio do Bolsa Escola, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso ainda. E minha mãe, depois de um tempo, abriu um comércio, a nossa situação econômica mudou. Meu pai e minha mãe foram na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura da minha cidade, à época, Itabuna, e pediram para que suspendesse o pagamento do auxílio meu e das minhas duas irmãs. E o que é interessante disso tudo é que você vê normalmente, sendo honesto assim, fazendo o correto, o pobre que já sofre, o pobre que passa fome, o pobre que é humilhado, o pobre que é atacado por essa elite hipócrita brasileira, que está nesse momento fazendo questão de receber R$ 600. Tem gente que ganha 30, 40, 50 mil e que está recebendo esses R$ 600. Outra informação também que foi divulgada aí pelo TCU para a reportagem que foi passada no Fantástico no último domingo, mostra que cerca de 235 mil empresários que não são MEIs, ou seja, que não se enquadrariam para receber o auxílio emergencial, receberam. Inclusive, eu já citei para vocês que aqui em Aracaju eu conheço alguns que votaram em Bolsonaro, inclusive, que dizem que o PT é ladrão, que isso é ladrão, que a corrupção é assim, que a corrupção é assado, mas só é corrupção quando o outro lado faz. Quando é eles que fazem, não é corrupção. É que alguém faz, eu tenho de fazer também. Outra informação importante, 15 mil auxílios foram pagos para pessoas também com renda acima do limite estabelecido pelo governo para que as pessoas pudessem receber o auxílio emergencial. Outra informação também muito importante, 17 mil pessoas mortas também receberam auxílio emergencial. E outra informação que, na minha opinião, é no mínimo triste e lastimável, que cerca de 134 mil servidores públicos ou pensionistas do governo também receberam o auxílio emergencial. Isso mostra não só a falta de honestidade
de uma parcela da população brasileira, como também mostra a falta de preparo do governo federal para poder controlar uma situação simples que outros governos conseguiram fazer sem tantas fraudes. Só para vocês terem noção, segundo a reportagem também, se essas pessoas que estão recebendo indevidamente não tiverem os benefícios cessados, o prejuízo para os cofres públicos, para o seu dinheiro, inclusive meu amigo Bolsominion, será de cerca de R$ 1 bilhão. Aí eu falo para vocês que estão assistindo esse vídeo e para vocês, inclusive, meu amigo, que se dizem bolsonaristas e que querem combater a corrupção e que talvez até discordem desses caras que estão recebendo esse dinheiro aí de forma desonesta. Vocês querem que desenhe? Ou a cada dia que passa está ficando mais claro por que é que essas pessoas querem um governo como o governo do Bolsonaro? E vamos ver, inclusive, as possíveis fraudes que surgirão a partir do imposto de renda, que tem um prazo final para declaração amanhã, dia 30 de junho. Vamos ver, porque se com o auxílio emergencial tá essa derrocada toda, imagina no imposto de renda. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Infelizmente essa hipocrisia que a gente citou aqui, grande parte dos personagens, ou pelo menos o foco da reportagem, foi o Rio Grande do Sul, uma região que obviamente tem muita gente honesta, mas tem muito bolsominion hipócrita também, que é contra a corrupção, é contra a falcatrua, é contra a maracutaia, desde que não seja em relação a ele. Se for em relação a ele, a maracutaia, a falcatrua, pode. Eu queria pedir que você fosse aqui no primeiro comentário fixo, que vão estar todos os links das informações que eu passei aqui para vocês. E queria pedir também que vocês acessassem junto desse link que vai estar fixado no primeiro comentário fixo, o link para fazer a compra do meu livro, Falando de Política Sem Politiquês, que já está em pré-venda na Cota Editorial. Eu espero contar com vocês para esse apoio. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.